Assim que notou o desentendimento entre Suva e o cliente, Johan não hesitou em intervir. Ele correu até os dois para apartar a situação, colocando-se diante do colega como forma de proteção. A voz forte e alta que usou acabou chamando a atenção de todos ali na cafeteria, tornando o ambiente silencioso por um instante. Ao perceber o próprio tom desesperado, Johan sentiu as bochechas esquentarem e rapidamente ficou corado. Com as mãos levantadas em um gesto de rendição, tentava demonstrar que não pretendia gritar, nem encostar em ninguém, ainda visivelmente desconcertado pela situação. Logo, um burburinho tomou conta do salão. Os clientes trocavam comentários curiosos e surpresos depois de ouvirem a voz de Johan, algo que até então era inédito para a maioria. Alguns elogiavam discretamente, dizendo que a voz dele era surpreendentemente agradável. O próprio cliente envolvido na confusão, que segundos antes demonstrava irritação, foi pego de surpresa e, por um momento, deixou transparecer um sorriso ao comentar como a voz de Johan era bonita. No entanto, a surpresa logo deu lugar à desconfiança, e elevando o tom de voz, ele começou a acusar Johan de fingir ser surdo, insinuando que tudo não passava de uma armação para enganá-lo. O clima na cafeteria ficou tenso, e parte das pessoas presentes passou a se perguntar se precisariam intervir, para acalmar o conflito que se formava. Nesse momento, Guion atravessou a porta da cafeteria com passos calmos e seguiu na direção do cliente exaltado. Ao chegar perto, tocou o homem no ombro, cumprimentando com um sorriso carregado de ironia. O cliente confuso questionou quem ele era e se já se conheciam. De forma firme, mas sem elevar a voz, Guion respondeu de modo que deixava subentendido que eles se conheciam o suficiente e sugeriu que aquele já era um bom momento para o homem ir embora. O clima ficou mais tenso ainda quando, ao notar que o cliente não cedia, Guion se inclinou e murmurou algo em seu ouvido, dizendo palavras que pareciam comprometer o homem. A expressão dele mudou rapidamente, indo da surpresa ao medo, enquanto tentava entender como Guion poderia saber de tantas coisas. Com um olhar ameaçador, Guion deixou claro, de modo sutil, que não teve problemas em expor publicamente tudo o que sabia. Diante da ameaça velada, o cliente ficou visivelmente abalado, apenas concordou com um aceno e saiu dali sem protestar. Suva, que acompanhava tudo de perto, ficou completamente surpreso. Ele se perguntava mentalmente que tipo de segredo Guion havia revelado ao homem para convencê-lo a deixar a cafeteria tão rápido. Mais tarde, já na sala dos funcionários, Guion acomodou-se em uma cadeira, enquanto Suva, prestes a iniciar o expediente, passou por perto e imediatamente percebeu o forte cheiro de álcool que vinha do colega. Além disso, notou que Guion ainda usava as mesmas roupas do dia anterior, o que chamou sua atenção e o fez comentar sobre isso, questionando o que teve acontecido. Dion, mostrando certa impaciência, rebateu de forma descontraída, indicando que aquilo era um assunto para adultos, e dispensando Suva, com um gesto de mão, como se quisesse afastá-lo. Ser chamado de criancinha deixou Suva surpreendido e um pouco indignado, mas ele preferiu não insistir na conversa, apenas se preparando para sair dali. No entanto, Guion voltou a perguntar, dessa vez demonstrando curiosidade ao notar que Suva havia chegado atrasado, algo incomum para ele. Também comentou sobre o cabelo de Suva, que estava visivelmente bagunçado. Diante da observação, Suva hesitou por um instante, demonstrando certo constrangimento, e respondeu de forma tímida que havia ficado estudando até tarde na noite anterior. A resposta fez Guion levantar uma sobrancelha, observando que nunca tinha visto alguém se dedicar tanto assim ao estudo da língua de sinais. A reação deixou Suva ainda mais nervoso. Já imaginando que Guion poderia desconfiar de algo, ele pensou consigo mesmo que nunca chegou a dizer que estava estudando especificamente sinais, mas, já que Guion havia tirado essa conclusão, preferiu não corrigir. No fim, Guion soltou um comentário bem-humorado, sugerindo que Suva poderia até tirar um certificado de intérprete, encerrando ali a rápida troca entre os dois. Mudando de assunto, Suva acabou trazendo à tona a curiosidade sobre o que Guion teve dito ao homem bêbado na cafeteria. Ele não conseguiu esconder o interesse em entender aquela situação inusitada, mas ouviu de Guion, em tom natural, que se tratava de um segredo, pois revelar aquilo poderia acabar com a família do desconhecido. Esse mistério, apesar de deixá-lo ainda mais interessado, não o fez insistir. Suva apenas quis saber se Guion já conhecia o homem de antes. Guion explicou que nunca tinham se encontrado antes, mas lembrou que aquele homem havia passado no café em algum momento, pedindo a primeira sopa da manhã,
que é uma sopa típica coreana, bastante consumida como cura para a ressaca e conhecida exatamente por esse nome. Ele contou que desde então percebeu que aquele cliente provavelmente acabaria causando problemas, já que demonstrava uma certa falta de modos. Por precaução, Gyun tinha decidido pesquisar algumas informações sobre ele, para se antecipar a possíveis confusões. Com um ar de certeza, comentou ainda que aquele homem não voltaria ao café. Essa atitude deixou Suwa surpreso e preocupado, pois em seu íntimo não pôde deixar de pensar se aquilo não poderia ser considerado um crime, já que pesquisar sobre alguém para chantageá-lo fugia do que ele considerava correto. Mesmo assim, optou por perguntar apenas o que Gyun havia descoberto. Fazendo suspense, Gyun se limitou a dizer que eram apenas algumas coisas e tentou provocar, perguntando se Surhwa estava com medo. A negativa veio rápida, mas não passou despercebida. Bastou um olhar mais atento para Gyun perceber o quanto Surhwa realmente estava assustado com toda aquela situação. Por alguns instantes, Gyun observa Surhwa em silêncio, antes de forma inesperada, levar a mão até a testa dele e dar um peteleco certeiro. O impacto faz Surhwa cair no chão, desesperado e visivelmente sentindo dor. Ele reclama alto, dizendo que a cabeça parecia ter rachado e que Gyun não fazia ideia do quanto aquilo doía. Com um clima descontraído, Gyun sugere numa provocação leve que Surhwa poderia revidar se quisesse. Sem pensar muito, Surhwa se levanta, ainda resmungando sobre a dor. Ele questiona por que até a parte de trás da cabeça estava doendo, como se tentasse entender o que tinha acabado de acontecer. Gyun, numa tentativa de tranquilizá-lo, diz que não se preocupa com os segredos ou erros das pessoas de bom coração. Ao ouvir isso, Surhwa fica pensativo e tenta confirmar se é considerado uma boa pessoa, recebendo de Gyun a resposta de que, pelo menos como trabalhador de meio período, ele cumpria bem seu papel. A resposta deixa Surhwa confuso, e em tom de ironia, ele pergunta se existiria algum trabalhador de meio período mau. O comentário faz Gyun se lembrar de antigos funcionários do café, e assim ele começa a contar alguns episódios. Entre as lembranças, há casos de funcionários que zombavam abertamente de Johan, referindo-se a ele de forma ofensiva. Um deles, por exemplo, vivia duvidando da surdez de Johan e perguntava se era possível enganar o exército fingindo deficiência. Outros chegavam a criar situações só para forçar Johan a falar, como colocar o pé na frente dele de propósito, fazendo com que acabasse caindo e reclamando de dor. Nessas ocasiões, as provocações e brincadeiras continuavam, como se esperassem ouvir a voz de Johan a qualquer custo. Enquanto ouve tudo aquilo, Surhwa mal consegue disfarçar o choque e a indignação diante do comportamento dessas pessoas. Gyun comenta que Johan precisou aguentar tudo isso calado, o que só aumenta a revolta de Surhwa. Ele se pergunta como era possível alguém agir daquela maneira sem medo de perder o emprego. Gyun responde que Johan, por sua personalidade tranquila, nunca expressava raiva nem demitia ninguém. Não importava quantas vezes fosse desrespeitado. Por isso, foi ele mesmo que decidiu dispensar aqueles funcionários, garantindo que nunca mais voltariam ao café. E quem sabe, nem a outros lugares parecidos. O relato deixa claro que Gyun sentia uma irritação profunda ao lembrar dessas situações. Seus punhos cerrados e o olhar mais sério demonstram o quanto aquele tipo de atitude o incomodava. Surhwa percebe o clima ficando mais pesado, e mesmo sem dizer nada, não consegue evitar um certo nervosismo, temendo que algum dia pudesse fazer algo para aborrecer Gyun, que, em momentos assim, parecia ter um lado bem mais sombrio. Ao perceber que o clima havia ficado pesado, Gyun sugere que ambos deveriam se trocar para começar o trabalho. Surhwa, ainda pensando sobre tudo o que ouviram e demonstrando certa preocupação, comenta que o que Gyun fez foi realmente o mais correto. Em silêncio, no entanto, sente-se apreensivo e decide para si mesmo que talvez devesse agir com mais cautela dali em diante. Levantando-se enquanto bate a poeira da roupa, Surhwa percebe o tom abalado na voz de Gyun, que reflete sobre as dificuldades de trabalhar com pessoas que acreditam ser superiores a quem possui alguma deficiência. Gyun comenta que, quando compara Surhwa aos antigos funcionários, percebe que ele está longe de ser tão ruim quanto aqueles que já passaram pelo café. A observação soa estranha para Surhwa, que, desconfiado, pergunta se Gyun ainda estaria sob efeito do álcool. Pouco depois, deixa a sala, agora com um pequeno galo na testa, resultado do recente peteleco.
Enquanto esfrega o machucado, pensa consigo mesmo como Gyun acertou exatamente no mesmo lugar de antes. Apesar do desconforto, começa a compreender por que Gyun evita contratar novas pessoas e admite que talvez o chefe não seja tão ruim quanto parecia. No entanto, sente-se incomodado por saber tão pouco sobre ele e por não ter certeza do que pensar a seu respeito. De volta à cafeteria, Suwa acena para Johan, avisa que já está de uniforme e pronto para começar o trabalho. Johan retribui o aceno, mas não consegue evitar notar que o cabelo do colega ainda estava bastante desarrumado. Enquanto estão juntos atrás do balcão, Suwa resolve aproveitar o momento para esclarecer uma dúvida que lhe incomodava. Ele pergunta a Johan de forma direta qual seria a história de Gyun, demonstrando sua curiosidade sobre o chefe. A ansiedade pela resposta chega a fazê-lo suar. No entanto, Johan apenas responde em língua de sinais, deixando claro que esse era um segredo que ele não poderia revelar. Ao longo de uma semana que passou rápida, Suwa manteve sua promessa e visitou a casa de Johan em seu dia de folga. Havia um trabalho de verdade à sua espera, e ele parecia preparado para ajudar. Logo na chegada, foi recebido por Johan, que segurava uma planta nas mãos. Com um tom descontraído, Suwa logo quis saber se seria recompensado pelo tempo extra, recebendo como resposta um sinal afirmativo de Johan. Depois de alguns minutos, já se envolviam no cuidado com as mudas e no trabalho no jardim. A certa altura, Suwa notou a quantidade de plantas espalhadas e não conseguiu esconder a surpresa. O interesse de Johan por jardinagem não era novidade, mas o volume de plantas o fez perguntar se aquilo não era excesso. Johan negou com um discreto movimento de cabeça e também com as mãos, sugerindo que não havia comprado todas aquelas plantas. Enquanto ajustava as mudas com cuidado, Suwa se pegou refletindo sobre como aquelas plantas haviam chegado até ali. Talvez fossem presentes, pensou consigo mesmo, mas a ideia trouxe uma inquietação. Uma preocupação crescente surgia ao imaginar que Johan pudesse estar, de novo, sendo alvo de situações incômodas. Ao continuar o trabalho, o olhar atento e cuidadoso de Suwa demonstrava, ainda que de forma sutil, o quanto se importava com o bem-estar de Johan. Após algum tempo dedicado ao plantio, todas as mudas finalmente encontraram seu lugar na terra. Terminada a tarefa, Suwa expressou seu alívio pela conclusão do trabalho, e Johan, demonstrando entusiasmo, celebrou com um breve aplauso. Logo em seguida, Suwa perguntou se poderia subir para o andar de cima. Em resposta, Johan comunicou, por meio da língua de sinais, que ele poderia ir na frente e que o encontraria depois, assim que terminasse de organizar os vasos de plantas espalhados em um canto do jardim. Gyun, então, pegou sua mochila, informou que esperaria no andar superior e começou a arrumar suas coisas, preparando-se para entrar. Enquanto abria a porta, Suwa pensou sobre a necessidade de lavar as mãos, imaginando se Johan se importaria com o uso do banheiro. Porém, antes de subir, voltou até Johan e, ao segurar seu braço, acabou surpreendendo-o, já que o rapaz não percebera sua aproximação devido à surdez. Assim que Johan se virou, assustado, Suwa se desculpou rapidamente e explicou que tinha uma pergunta simples. Precisava saber a senha da porta para poder entrar na casa. Johan, um pouco nervoso, revelou a senha. Subindo as escadas, Suwa digitou o código e se surpreendeu ao perceber que a porta realmente se abria com o SMI4, número que, em coreano, tem a mesma pronúncia da palavra anjo. Ao entrar no apartamento, deixou a mochila próximo à entrada e concluiu que aquela informação sobre a senha não era, afinal, tão relevante. Observando o espaço ao redor, sentiu um leve constrangimento. Lembrou-se então de que agora sabia o que fazer, graças aos dias dedicados a estudar técnicas de massagem e ao preparo de tudo o que seria necessário. Mesmo assim, ainda não tinha certeza sobre como e quando mencionar o assunto. Sentado à mesa, Suwa não conseguia conter o nervosismo. Depois de tantas noites imaginando como agradar Johan, naquele instante ele se via completamente perdido, sem saber ao certo como abordar o assunto ou como iniciar qualquer conversa mais delicada. Escondeu o rosto entre os braços, tomado por um sentimento de vergonha, enquanto pensava no quanto estava agindo estranho. O simples fato de ter pedido a senha já havia feito suas mãos tremerem, e agora ficava imaginando como tudo poderia parecer esquisito para Johan. Talvez, para qualquer pessoa que presenciasse a cena, sua atitude denunciasse algo além da amizade.
Os pensamentos de Suwa foram interrompidos quando o som do teclado ressoou pelo ambiente e a porta se abriu. Era Johan, que acabou de chegar. Com a ansiedade ainda evidente, Suwa tentou disfarçar e dar as boas-vindas, embora não conseguisse esconder a inquietação. Caminhava de um lado para o outro, sentindo as bochechas esquentarem, enquanto esperava pelo próximo passo. Johan, por sua vez, parecia procurar algo. Revirou algumas coisas até encontrar um folheto, que então destacou e mostrou para Suwa. Sem entender de imediato, Suwa olhou curioso, tentando descobrir do que se tratava. Ao perceber que Johan estava indicando um plano de estudos de língua de sinais, um choque súbito tomou conta dele. Tinha vindo até a casa de Johan com ideias que agora lhe pareciam completamente fora de lugar. Foi nesse momento que a ficha caiu. Talvez Johan só estivesse querendo estudar com ele. O agradecimento saiu tímido, e enquanto assimilava a situação, percebeu o quanto havia interpretado tudo errado. O constrangimento tomou conta. Ficou ainda mais nervoso, quase paralisado de tanta vergonha por ter se preparado para algo que nem fazia parte dos planos do amigo. Por dentro, Suwa se xingava em silêncio, sentindo-se um completo idiota por ter entendido tudo ao contrário. O rosto ficou ainda mais avermelhado enquanto tentava se recompor. Johan, sem entender a razão de tanta agitação, observava Suwa, claramente confuso com aquela reação inesperada. Enquanto Johan deixava o assunto de lado, caminhou até a geladeira em busca de alguma bebida para oferecer a Suwa. Na mesa, Suwa permanecia sentado sem conseguir esconder o desânimo e a decepção que sentia. Mesmo com os olhos marejados de vergonha, ele tentava disfarçar o abatimento e se concentrava em manter uma postura mais determinada, decidindo naquele momento que fez de tudo para focar nos estudos de língua de sinais. Johan, sempre atento às necessidades de Suwa, colocou uma bebida sobre a mesa para ele, demonstrando gentileza. Sentindo-se um pouco mais suportado pelo gesto, Suwa voltou os olhos para o folheto à sua frente e, decidido a esclarecer uma dúvida, chamou Johan. Apontou para um trecho do material onde havia uma sugestão que recomendava o uso máximo da língua de sinais durante a comunicação. Curioso e ao mesmo tempo um pouco inseguro, Suwa quis entender melhor aquele conselho e olhou para Johan em busca de uma explicação. Com paciência, Johan respondeu utilizando a linguagem de sinais, indicando que era importante praticar constantemente para se acostumar a comunicar dessa forma. Embora ainda se sentisse um pouco inquieto diante do desafio, Suwa admitiu que aquilo não seria fácil para ele. Johan, mostrando-se mais animado, sentou-se à mesa e, ainda usando os sinais, perguntou se eles poderiam começar a aula naquele instante. Mantendo o foco, Suwa reuniu coragem e, em pensamento, reafirmou para si mesmo que conseguiria enfrentar aquela nova experiência. Após dedicar alguns minutos ao estudo, Suwa já se sentia cansado, começando a perceber como aquele aprendizado era desafiador. Havia uma dificuldade clara até mesmo para saber o que escrever. Diante desse cenário, Johan observou a situação e sugeriu que fizessem uma pausa. Suwa, determinado a não perder o foco e continuar motivado, pensou que poderia trazer seu livro para facilitar a memorização de todas aquelas informações novas sobre a língua de sinais. Antes que Suwa conseguisse se levantar, Johan prontamente se adiantou, oferecendo-se para buscar o livro. Suwa agradeceu de maneira espontânea e permitiu que o outro fosse até sua mochila. No entanto, ao perceber o que guardava dentro da bolsa, Suwa se lembrou de um detalhe constrangedor que havia esquecido. Em um impulso, tentou impedir Johan de chegar até ali, mas sua voz não pôde ser ouvida devido à surdez de Johan. Enquanto Johan procurava o livro, acabou encontrando um frasco de lubrificante para massagem corporal entre os pertences de Suwa, o que lhe causou uma surpresa inesperada. Suwa se apressou para impedir que o conteúdo da bolsa fosse visto, mas acabou escorregando antes de conseguir alcançar Johan e caiu no chão, agravando ainda mais a situação embaraçosa.